Respostas 2. Bom, como você viu pelo número, é uma sessão nova no canal. Então lembre-se que se você tem alguma dúvida, algum comentário, você pode mandar nas descrições do vídeo. Eu nunca pedi pro pessoal me seguir no Instagram, mas eu acho legal. Então se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu confesso que eu não coloco muita atenção. Toda a minha atenção vai em ligar a câmera e ler literatura e me preparar para os vídeos, né? Mas eu acho que é um jeito legal de a gente manter o contato. Então, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, sintam-se à vontade. E se quiserem me mandar perguntas, né? E aí eu vou responder do melhor modo que eu puder, né? Bom, a Sônia, que é uma inscrita bem querida aqui do canal, que já tem me seguido há muito tempo, ela me mandou mais uma dica sobre o Harry Potter. Então, eu deveria ter anunciado lá no começo, né? O tema desse Respostas é o Harry Potter. Então, eu vou ler aqui a mensagem dela. Bom, Sônia, eu espero que você tenha me dado permissão para ler a tua mensagem. Boa tarde, Thiago. Gosto muito do seu canal e agora estou seguindo o Cortiço. Muito obrigado, Sônia, pelo apoio. Já ouvi você algumas vezes comentar sobre ler Harry Potter. Me parece que para você a leitura é uma leitura banal. Eu pessoalmente não gosto de ler ficção e nem fantasia, mas participei de um programa na Unicamp e a leitura era sobre o Harry Potter. E assim percebi que vários temas podem ser estudados em Harry Potter. São muitos os professores que trabalham com seus alunos sobre escravidão, preconceito, nazismo, fake news, etc. através do Harry Potter. E aí a Sônia me deu a dica desse curso, né? E aí ela colocou: acredito que um livro pode transformar uma pessoa, e se um professor ou amigo faz você ler e analisar o que leu, é muito bom. Você me ensinou a ler o Dom Casmurro, daqui a alguns meses quero ler a Montanha Mágica, um grande projeto aqui no canal. Obrigado pelos contos e poesias e livros do seu canal. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o Harry Potter, né? Primeiro, Harry Potter não é ruim, ok? Para os fãs da Harry Potter, provavelmente, quando eu falo Harry Potter não é ruim, você já torceu o seu nariz. Então vamos lá. O ponto muito importante quando a gente fala de livros, e eu venho enfatizando, eu sempre enfatizo isso em todos os meus... tento enfatizar em vários dos meus vídeos, é que a cultura, né, a literatura e a alta cultura é sempre uma questão de hierarquia. Isso é muito importante, né? O que eu quero dizer com hierarquia? Para você reconhecer os bons, você tem que reconhecer os medianos e até reconhecer os ruins, né? Para você reconhecer os grandíssimos, né? Você tem que reconhecer que outros são só bons, ou muito bons, né? E com o tempo a gente vai adquirindo essa graduação, né? É claro que isso não quer dizer que eu preciso organizar todos os meus autores em melhor, lá em cima, para o pior, né? Chega a um determinado nível que não é uma questão de melhor ou pior, que é uma questão de diferença. Mas mesmo assim, afirmar que há melhor... que chega a um nível que não há melhor ou pior, não é afirmar que não há melhor ou pior. O que eu quero dizer? Na minha opinião, quando você chega lá no topo, né? Você está falando de Thomas Mann, você está falando de Dostoiévski, você está falando de Proust, você está falando do Machado de Assis nos seus grandes romances, nos seus grandes contos, né? E aí a gente poderia continuar. Quando você chega lá no topo, não tem, né? Aí é uma questão de gosto. Por exemplo, o meu irmão e eu gostamos de literatura russa, gostamos muito de literatura russa, né? Ele prefere o Tolstói, eu prefiro o Dostoiévski, mas tanto ele quanto eu admitimos que o Tolstói e o Dostoiévski estão lá em cima, ok? Por que eu estou falando sobre isso? Eu não ia falar sobre o Harry Potter, porque quando eu digo sobre o Harry Potter,
O que eu estou fazendo, na verdade, não é dizer que o Harry Potter é uma coisa ruim, né? Eu só estou colocando ele em perspectiva, né? Em momento algum, e eu acho importante dizer isso, porque hoje em dia se defende muito esse discurso de é gosto, né? Ah, não, mas é gosto de cada um. Sim, é gosto de cada um, mas em momento algum, sob análise nenhuma, o Harry Potter vai ser melhor do que qualquer um desses grandes que eu disse pra vocês. Não vai ser nem melhor do que um dos medianos, né? Então, como que eu sei disso, né? Aí a gente teria que ler o Harry Potter, e eu vou falar um pouquinho sobre o Harry Potter também. A gente teria que ler o Harry Potter pra comparar e etc. E é só mergulhando, né? Não existe parâmetros exteriores que vai dizer que um livro é mais forte do que o outro. Mais forte que eu digo o conceito grego de forte. O livro que é forte é belo e é verdadeiro, né? E lembre-se, verdadeiro não é ser realista, não é isso, ok? Então, quando eu falei, e eu falo às vezes do Harry Potter, eu só quero dizer que a gente tem, ótimo, eu gosto do Harry Potter, a minha filha ama o Harry Potter, eu incentivo ela a ler o Harry Potter, mas a gente tem que admitir, e se é a minha filha, eu não falo sobre isso com ela, mas se ela me perguntar, eu vou falar, olha, quer dizer, às vezes eu menciono, mas eu falo, olha, existem coisas muito acima de Harry Potter. Muito acima de Harry Potter. Então, novamente, não significa em aprovar, eu acho que não é muito o caso de aprovar ou reprovar a obra, mas é mais o caso de colocar ela nessa hierarquia. Novamente, eu não estou falando para você fazer uma lista, né, excluir as obras. É claro que isso é tudo meio vago, mas a gente sabe, tem essa noção de o superior e o inferior, porque é só reconhecendo que existe essa hierarquia que você vai, por exemplo, decidir gastar anos da sua vida para ler o Montanha Mágica e entender o Montanha Mágica. Isso é que eu acredito piamente. Você precisa de anos e anos para conseguir digerir o Montanha Mágica e gastar o final de semana lá lendo Harry Potter se divertindo, ok? Então essa é minha, digamos assim, resposta. Em relação a usar a literatura para discutir temas, eu acho que sim, eu acho muito válido, né, para discutir temas com os alunos, né, então no Harry Potter tem ali um aluno que foi excluído, eu trago para os meus alunos, olha, isso também acontece, mas lembre-se, nesse caso eu não estou ensinando exatamente literatura. Eu estou usando a literatura como ferramenta para falar sobre fake news, por exemplo, para falar sobre a escravidão. A literatura pura, pura, né? Mas a literatura, por exemplo, que eu tenho propósito nesse canal é a literatura enquanto mestre. Então, a literatura está lá e aí, digamos, como efeito colateral, a gente vai ter diversas vantagens ao apreciar essa grande literatura. Mas o nosso trabalho é só entender essa literatura, né? Bom, e nesse sentido, eu não vou buscar no Machado de Assis como que eu posso usar o Dom Casmurro. Eu vou servir ao Dom Casmurro. Então o Dom Casmurro não me serve nos meus propósitos para discutir assuntos sociais, por exemplo. Eu sirvo ao Dom Casmurro. E aí, como efeito colateral, eu acabo entendendo melhor a sociedade, acabo entendendo eu mesmo, principalmente no caso do Dom Casmurro, acabo entendendo as minhas próprias desonestidades, né? Bom, então tem isso também, né? A primazia da obra ou do que você vai fazer. É você que serve a obra ou a obra que te serve. Esse é um outro ponto importante. E eu, particularmente, se fosse para eu trabalhar com os alunos, eu preferia então uma obra que é grande. Primeiro eu sirvo a obra e faço os meus alunos entenderem essa obra e depois eu puxo. Tem tanta obra grande que trabalha com esses temas já, né? Então eu não veria motivo para prestar tanto atenção assim no Harry Potter, por exemplo, ok? Como eu falei, não significa que não é possível a diversão e não é possível fazer uns ganchos, né? Eu, por exemplo, amo filme de super-herói, né? É claro que a grande maioria dos filmes de super-heróis eu não aprovo, mas tem muitos filmes de super-herói que são divertidíssimos, né?
O Watchmen é um deles, Kick-Ass é um outro deles. E, bom, a gente poderia ter vários filmes aqui. Mas eu sei que um filme desse não vai chegar, por exemplo, à grandeza de um filme como o Satantango, do Béla Tarr. Fica aí a dica para vocês. É um filme húngaro, fantástico, né? Ou até grandes dos nossos filmes, mas eu não vou falar sobre isso. Me perguntem sobre isso, que daí eu faço um outro resposta só falando sobre qualquer desses temas que eu deixei em aberto, né? Então, novamente, assim como a música, né? Tem pessoas que criticam, né? Eu vou criticar, por exemplo, uma música de dançar. Olha, se você for prestar atenção à música, sim, essas músicas de dançar, sei lá, sertanejo universitário, funk, ela não é uma música complexa e não é uma música grande, né? Mas se você tá num lugar, você tá bebendo, você quer dançar, você quer fazer amizade, ou você quer lá se divertir, pegar uma menina, etc, etc, a música serve o seu propósito. Mas, novamente, não se trata nem de excluir totalmente o sertanejo universitário, dizer que essa coisa não presta e pronto, mas também não se trata em dizer que o sertanejo universitário consegue ter a beleza de um Chico Buarque, por exemplo, consegue ter a beleza de um Mozart, né? É importantíssimo essa hierarquia, né? O Mozart está aqui, o funk está aqui. Mas se eu estou me divertindo, eu não quero isso daqui, eu quero isso daqui, ok? Bom, isso é importante. Uma última coisa que eu vou só apontar, e aí se vocês tiverem interesse, comentem ou perguntem que eu posso desenvolver. Então, o Harry Potter em específico, né? Ele segue essa tradição, digamos assim, do Charles Dickens, né? Do Charles Dickens. Que o jeito dela escrever parece do Charles Dickens, né? As descrições e tudo mais. Só que aí eu acho que talvez o defeito do Harry Potter é o jeito com que a magia é tratada, né? Abrindo um parênteses, eu não acho que livro de fantasia seja ruim, né? Isaac Asimov, por exemplo, é ficção científica, e o cara é genial, divertidíssimo, né? Eu não acho que esse seja o ponto. Bom, voltando pro Harry Potter. A magia é tratada de uma forma muito leviana, né? Parece que você está trocando figurinha, a magia simplesmente acontece. Compare isso com, por exemplo, o jeito que a magia é tratada no Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, a magia é tratada de um modo muito sério, né? A magia é uma coisa muito perigosa, tanto é que Gandalf, ele sendo um semideus, é isso que Gandalf ele decide não usar a magia porque ele sabe que isso é perigoso. Okay? Então é uma maturidade muito maior de ver magia como eu vou soltar um foguinho em você e você vai se transformar e é isso. Mas novamente, isso é uma questão de gosto. Isso é uma questão de gosto, né? Assim como as pessoas podem olhar para os filmes de super-heróis que eu gosto e criticar também. Eu acho que isso não é problema nenhum. O mais importante da questão é esse senso de hierarquia, né? E aí pensando, apresentar para o aluno, para o público, digamos assim, eu sempre prefiro tentar apresentar um grande para o público. Pode ser até um cara mais popular, como eu falei para vocês, Isaac Asimov. Isaac Asimov é extremamente popular. Quer dizer, se você lê, ele é de fácil leitura, né? Mas a qualidade literária dele é maior. Okay? Então, novamente, eu respeito o senso de hierarquia. Eu sei que tem um ponto que o meu aluno não vai conseguir me seguir, se eu estou dando aula, por exemplo, sei lá, para uma turma de adolescentes e que eles são meio dispersos. Eles não vão me seguir se eu ler um Dom Casmurro com eles, mas tem como eu, né, achar uma coisa divertida, com uma qualidade maior e assim por diante. Bom, eu não sei se eu respondi. Novamente, eu sei que eu deixei muita coisa em aberto, eu só mencionei muita coisa, que eu gosto de fazer os vídeos bem naturalmente, mas qualquer coisa, coloquem aí na descrição e a gente continua essa conversa. A gente faz respostas 3, 4, 5, 279.